O governo corre para derrubar a taxa das blusinhas antes da eleição. MP caduca dia 8 de setembro. A cobrança foi criada pelo próprio governo Lula em 2024. Obviamente caiu mal com o consumidor e desgastou a imagem da gestão. E foi por temer dano eleitoral que o Planalto editou a medida para derrubá-la. A comissão mista já foi instalada, mas sem acordo sobre o relator, que só deve sair no dia 1º de setembro. E ainda faltam os plenários da Câmara e do Senado. Constar, criar taxa em 2024 e derrubar em ano eleitoral é correção de rota ou cálculo de urna? Cálculo de urna com muito cinismo, mas bota muito cinismo nisso, né? Porque eles estão fazendo um discurso agora de que não foram eles os responsáveis, mas o Congresso, como se a memória de todo mundo fosse a do eleitor médio do PT, como se as pessoas não lembrassem a propaganda, a pressão, a campanha que a militância toda da esquerda fez em relação a essas taxas, inclusive a Janja tendo o seu momento Dilma, né, e dizendo que quem pagará as taxas não é o consumidor, mas sim a empresa. Né? Esse entrou para a história realmente como, né, o momento Dilma da Janja. Depois disso, ela acabou produzindo outros para tentar realmente concorrer para valer com a ex-presidenta. Né? Agora, eles fizeram uma baita campanha para aprovar esse troço. Eles queriam as taxinhas, né? Eu não vou negar que teve parlamentar à direita que votou também nisso. Teve lá o senador Jorge Seife, bolsonarista, teve. Aí tem a ver, às vezes, com questões locais, agradar algum empresário amigo do seu estado, sei lá o quê. Agora, em geral, está claro que a taxa das blusinhas é uma obra petista. O Bolsonaro foi contra isso. E o PT conseguiu aprovar, pressionando o Congresso. E agora eles fazem cara de paisagem, né? Fingem que não é com eles, são sonsos, porque estão vendo que pegou mal, estão em ano eleitoral e estão fingindo agora que estão tentando ir contra algo que o Congresso de direita aprovou. Né? Então, assim, o que esperar do PT? O que mais me chama a atenção, Emilinho, é como realmente o Lula trata os seus eleitores como um bando de idiotas. E a conclusão a que podemos chegar é que ele está certo. Muito bem. Marco Sintra. A gente tem que rir um pouco do oportunismo, ou chorar, quem sabe, né, do oportunismo desse governo, porque quando ele instalou essa taxa das blusinhas, ela fez para atender a um determinado objetivo, porque a indústria queria um certo protecionismo absolutamente ineficiente, que o mundo inteiro dá isenção para pequenas importações. São bilhões de pacotes que chegam por dia aqui para o Brasil. Não dá como tributar isso. O custo é maior do que a arrecadação. Então, o governo, quando interessou, criou essa alíquota. Agora, logicamente, não agradou o consumidor, resolve voltar atrás para ganhar dividendo. Então, ganhou lá, né, atendendo os empresários que queriam, de certa forma, uma certa proteção naquele momento, e agora querem agradar a massa, que é o eleitor que acha que vai ser beneficiado. Mas é uma coisa absurda, isso daí não gera arrecadação nenhuma, não protege absolutamente ninguém, é absolutamente impossível se controlar a importação desses milhões de pacotes que chegam, não há como administrar uma tributação desse tipo. Nenhum lugar do mundo faz isso. E nós, logicamente, fizemos, e agora interessa ao governo voltar atrás para mostrar como ele é bonzinho, como ele acha que o consumidor precisa ser beneficiado. Mais uma vez, com aquele oportunismo e assistencialismo odioso que é típico dessa visão de mundo que o PT tem. É isso aí. Brasileiro já parcela comida e remédio. Uso de crédito dispara 73% na última semana do mês, quando o salário acaba. O levantamento é da Fintech Jeito, que analisou a própria base de 15 milhões de clientes.
e mostra um ciclo que se repete todo mês. Entre os dias 5 e 10, a renda vai para aluguel, luz, água, escola, contas atrasadas. Entre os dias 12 e 25, as transações caem 55%. É quando o dinheiro acaba e a família gasta só o essencial. E nos últimos 5 dias do mês, o crédito volta a crescer, principalmente pelo Pix parcelado em supermercado, farmácia e posto de combustível. Eu queria saber, Consta, o que um país que parcela comida revela sobre a gestão econômica do atual governo. Que ela é um fiasco, temerária, né? Que o Lula prometeu chuva de picanha e entregou isso aí, pizza parcelada, né? É um negócio assustador o que nós estamos vivendo aqui. Eu mencionei antes, mais cedo na pergunta do professor Sintra, sobre a questão do varejo, que nós estamos vendo muitas empresas grandes, conhecidas, né, apelando para recuperação judicial ou extrajudicial, e são valores impressionantes de dívidas, né, ali, né? 10 bilhões para cá, 17 bilhões para lá, 65 bilhões no caso da Raizen, enfim. E tudo isso tendo que ser renegociado, porque as empresas estão gerando, às vezes, prejuízo operacional, antes mesmo do financeiro, que a taxa de juros pesa, né? A 14%, porque o governo é perdulário, irresponsável. Então, isso é um cenário caótico. E isso é uma fotografia horrorosa. Mas a má notícia, e eu estou aqui para fazer análise, não é para dourar a pílula, vender ilusões falsas, é que o filme é ainda pior. A coisa vai piorar muito. Tá muito sério o que está acontecendo, né? Tem gente achando que está vivendo um mar de rosas, se ludibriando com os números meio mágicos e o malabarismo aí do Pokémon no IBGE. Mas a situação da economia real está muito ruim. Está muito mal a situação do país. Né? E na minha visão e de muita gente, inclusive de investidores que estão sacando dinheiro da Bolsa e tudo, isso vai piorar. Né? Então, quando você fala que 82% das famílias do Brasil estão endividadas, quando você vai para a classe C e D, esse número chega a 90%, e que mais de 30% da renda está comprometida com juros, que situação é essa? Que país é esse? O Lula está prometendo agora, querendo ir para o quarto mandato fora 1,5 da Dilma, que tinha como mote de campanha Lula é Dilma, Dilma é Lula, né? E o mesmo ministro de Economia, o Guido Mantega. Aí agora ele está prometendo que vai para o quarto mandato dele para quê? Para mudar o Brasil, para tirar as pessoas da pobreza. Ué, que história estranha. Não é à toa que o filho dele está na Espanha sonhando com a Suíça, né? Pois é, Marco Sintra. É mais uma dessas coisas absurdas que acontecem no Brasil, né? Você vê, hoje, quando as pessoas vivem 15 dias quando recebem o salário e depois se ficam nos outros 15 dias, provavelmente com um parcelamento sem juros, né, que é o que está constando na etiqueta do produto, isso não é verdade. Lá tem juro embutido, o preço da mercadoria subiu, quer dizer, é uma areia movediça. Hoje eles estão se financiando 15 dias e vivendo com salário 15 dias. Daqui a mais algum tempo, eles vão precisar 3 semanas para se financiar, para viver uma semana, porque com juros do jeito que está e o preço das mercadorias embutindo juros, esse parcelamento nada mais é do que um financiamento comercial a essa taxa absurda. Enfim, nós estamos caminhando para uma grande crise. E quando ela chega no consumidor final, como é o que está acontecendo agora, quando chega na demanda final, ela já, depois de ter passado por todo esse ciclo, né, de quebras das empresas, endividamento gigantesco, o Brasil precisa começar a pensar. Não é uma questão agora de conjuntura, não é uma questão de estrutura. Nós precisamos fazer as reformas necessárias. A fiscal, o endividamento, a questão da Previdência, que, como eu disse, vai quebrar o Brasil, e tudo isso está compondo uma crise que já está chegando agora ao consumidor final. E está todo mundo aí aguardando, não sei o quê, de onde virá essa salvação, a não ser de alguma mudança radical dessa política. Né? O governo Lula tem essa capacidade de vender ilusão
e as pessoas acreditarem, sendo que a realidade está mostrando que é tudo uma grande ilusão, uma grande fantasia. A vida está ficando cada vez mais difícil para o consumidor final, as empresas já estão passando dificuldades gigantescas, já desnacionalizamos praticamente todo o nosso setor industrial, os que ainda sobrevivem estão indo para o Paraguai, o pessoal está indo para o Uruguai, residência, fazendo residência fiscal no Uruguai, enfim, tudo isso mostra um país em crise emergencial e as pessoas ainda estão, de alguma maneira, enfeitiçadas por esse apelo, né, falso, de promessas vazias.